A que ponto a gente chega? Eu sempre me perguntei por que a gente engorda. O que será que tudo que a gente tem que comer, a gente tem que engordar? Eu me perguntei isso a vida toda. O que acontece no nosso corpo quando a gente come alguma coisa? Por que a gente engorda? Você quer saber? Então, para quem não viu meu primeiro vídeo, eu expliquei por que eu tive que engordar novamente. Eu estou explicando porque você pode ter aparecido aqui por acaso e pode achar estranho um cara todo rechonchudinho assim, ó, falando sobre emagrecimento. Mas essa é a ideia mesmo. Eu vou provar para você que o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Olá, eu sou Vava Oliver e nesse vídeo eu vou falar sobre a lipogênese. Lipo, lipídios. Gênese, origem. Formação, lipogênese. Formação de gordura. Então, para que fique mais fácil entender como eliminar a gordura que a gente acumulou, é interessante saber como ela veio parar aqui. E assim a gente tenta modificar esse processo. E o primeiro aspecto essencial que a gente precisa saber é onde ocorre essa síntese de gordura. O corpo humano é constituído por mais ou menos 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada, onde cada uma tem uma função específica: nutrição, proteção, produção de energia e reprodução. E a lipogênese acontece assim nos tecidos adiposos, nas glândulas mamárias e principalmente no fígado. Qual a resposta metabólica hormonal que está ligada à lipogênese? O excesso de ATP. O excesso de ATP é o principal mecanismo que leva ao aumento dessa resposta fisiológica. Então, se eu tenho muito ATP, acontece um bloqueio nessa via aeróbia, um bloqueio no ciclo de Krebs. Porque a função do ciclo de Krebs é oxidar, ou seja, ele vai retirar a energia contida no acetil-CoA que vem do piruvato, que vem da glicose. Então o que a gente precisa entender é qual a resposta fisiológica que está ligada a essa lipogênese. Porque entendendo esse mecanismo, a gente entende como a nossa alimentação pode ser melhor elaborada. Porque não é só fazer qualquer coisa, fazer qualquer exercício, comer qualquer coisa ou diminuir a sua alimentação. A gente tem que se preocupar não com a quantidade, sim com a qualidade do que a gente se alimenta. Quando comemos algum alimento que se converte em glicose, então teremos mais glicose aqui dentro da artéria. Então a glicose é fundamental para a vida, a glicose é energia. Mas a gente tem que se atentar da onde está vindo essa glicose. A glicose vem só dos carboidratos? Frutas? Não, a glicose pode vir de outras rotas metabólicas. Mas aqui a gente vai falar só da glicose que vem dos carboidratos. E como você deve saber, existem carboidratos que aumentam demais essa glicose e tem outros que vão liberando essa glicose aos poucos. É aí que a gente tem que se atentar. Então, se você come aquele pratão de macarronada ou qualquer tipo de massa branca, a tua glicose vai estourar. Agora, se você come aquele carboidrato que tem mais fibras, que tem baixo índice glicêmico, então a sua glicose não vai passar desse limite. Então vamos lá, imagine que a gente tem aqui uma artéria. Aqui a gente tem o pâncreas e aqui a gente tem uma célula. Não, vamos fazer melhor, vamos aqui dentro. Vamos olhar aqui de dentro e eu falo de fora para vocês. Vou entrar lá na célula do fígado. Vai. Então, considerando que todo esse carboidrato que a gente comeu já esteja na corrente sanguínea, já virou glicose, e aqui é que entra o que eu quero falar para você. Existe um hormônio chamado insulina, e a função desse hormônio, que é produzido pelo pâncreas, é metabolizar a glicose, ou seja, o açúcar no sangue, para a produção de energia. E ela atua como uma chave, abrindo as fechaduras das células do corpo, para que a glicose entre e seja usada para gerar energia. Só que toda essa energia que você acumula durante o dia e que não é usado, vai ser armazenado. Então essa glicose ela é quebrada em piruvato, aqui dentro da célula. Esse piruvato ele vai seguir para a mitocôndria, e nesse processo de passagem do piruvato para a mitocôndria, a gente produz o acetil-CoA. Esse acetil-CoA ele segue para o ciclo de Krebs. E aqui no ciclo de Krebs é que ocorrem os processos metabólicos para a geração de energia. Aqui é a nossa usina hidroelétrica, por exemplo. E nessa parte do ciclo de Krebs é que é feita a incorporação do acetil-CoA com oxaloacetato, formando o citrato. A questão aqui é que quando o ciclo de Krebs entende que não há mais necessidade de continuar queimando o piruvato, queimando acetil-CoA para obtenção de energia, então esse é o ponto principal onde a gente tem altos níveis de ATP, quando as células estão numa condição de energia bastante alta. Então a enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase e a isocitrato desidrogenase, que são as duas enzimas do ciclo de Krebs, elas ficam inibidas, e o citrato não consegue mais ser transformado em isocitrato ou isocitrato em alfa-cetoglutarato. Chega, já deu. Tem muita ATP lá embaixo, o cara nem usa, cara. Portanto, aqui é o ponto de fechamento, de estrangulamento. O ciclo de Krebs para
e começa a acumular citrato dentro da mitocôndria. Então esse é o gatilho, é o start para iniciar o processo de produção de lipídios. Todas as rotas aqui desaceleram, porém esse ácido cítrico continua sendo produzido, porque você não para de comer carboidrato e ele em excesso acaba extravasando para o citosol, por uma proteína carreadora chamada tricarboxilato translocase. Atenção, atenção! Excesso de ácido cítrico nas vias. Atenção, atenção! Aff, meu, de novo, velho? Esse cara não para de comer, bicho. Você tá louco? Tá bom, já tô indo. Chegando fora da mitocôndria, no citosol, no líquido citoplasmático, o citrato é transformado novamente em acetil-CoA e em oxaloacetato. E adivinha quem é responsável por isso? A nossa amiga insulina. Ela que ativa a citrato liase para poder fazer isso. Liase, adivinha o que chegou para você? Vai ter uma carga de citrato para você separar agora. Você vai gostar, vai trabalhar o dia todo. Bora, já chefe, tá na mão aqui já. Vou começar, beleza? Tamo junto. Então o oxaloacetato é transformado em malato e depois em piruvato novamente. E é transportado pela piruvato translocase de volta para o interior da mitocôndria, onde ele vai ser reaproveitado. Já o acetil-CoA entra em outra via metabólica que produzirá os ácidos graxos, que é a gordura. Então esses ácidos graxos eles saem do hepatócito, onde são transformados em triglicerídeos pela esterificação com glicerol. Então os triglicerídeos são produzidos no retículo endoplasmático das células pela ligação das 3 moléculas de ácido graxo e mais uma molécula de glicerol. Ambos os processos ocorrem principalmente no fígado e no tecido adiposo, depois de ser empacotado em VLDL, e o resultado é a lipoproteína. Então essa lipoproteína é secretado pelo fígado diretamente no sangue para distribuição nos tecidos adiposos. Agora imagine essas ações sendo repetidas todos os dias, todas as horas, constantemente. Pois é, então o que a gente viu aqui foi o quê? Se eu como muito e não uso tudo que eu comi, o resto vai ficar guardado aqui. Tá, mas essa história é muito velha. Você come pouco e aí você emagrece. É, claro, você emagrece. Mas é que a gente está querendo emagrecer com saúde. O que que acontece? Se eu como pouco, eu vou ter menos energia, só que eu também vou ter menos nutrientes, eu vou ter menos vitaminas. E para que aquele ciclo de Krebs funcione direitinho, para que o ciclo de metilação aqui no meu fígado funcione direitinho, eu vou precisar de vitamina. Como que eu vou comer pouco, então eu não vou ter vitamina? E aí eu não sei o que eu faço. E aí eu fico todo atrapalhado. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não sei mais o que eu faço aí agora. Então o jeito é fazer dieta. Não, peraí. Não, mas dieta eu já fiz e não dá certo. Eu vou ficar com fome, eu vou parar de fazer. Eu não sei o que fazer. E agora, o que eu faço? Peraí, e se a gente achar outra via metabólica para poder se alimentar? Não, não é sonda não. Então não perca o próximo vídeo, onde eu vou mostrar aqui na íntegra como quebrar essa gordura e como queimar essa gordura de forma natural. Então já compartilha esse vídeo, já deixa o joinha, já se inscreve no canal aí que a gente vai ter uma saga aí pela frente. Fechou?